E hoje teve outra notícia super importante. O Supremo Tribunal Federal parece ter encontrado um meio termo para o marco civil da internet. Mais importante do que o placar de 8-3 ali entre os ministros foram as nuances na tese estabelecida pela Corte. As novas regras aumentaram a responsabilização das plataformas sobre o que pode ou não pode ser publicado nas redes sociais, mas estão tentando afastar os riscos para o jornalismo, para a liberdade de expressão. Alguns exemplos. Ficou estabelecido um dever de cuidado no caso de crimes graves como incentivo ao suicídio, terrorismo, ataques à democracia. Se houver uma comprovação de falha sistêmica, as empresas estão sujeitas à multa, mesmo sem notificação judicial. Também foram criadas regras mais duras para quem lucra com anúncio criminoso, fechando uma brecha importante. Por outro lado, crimes contra a honra continuam sobre o guarda-chuva do artigo 19, ou seja, as publicações só saem do ar após decisão judicial. É uma forma de proteger, por exemplo, o jornalismo investigativo, que vai aí denunciando a corrupção, de proteger o humor, de proteger as campanhas eleitorais. A dúvida que fica é o impacto no Congresso Nacional. Eu ouvi especialistas, ouvi governo elogiando, mas como é que os deputados e senadores, que até agora se omitiram sobre esse tema, porque o Congresso deveria ser o lugar para discutir esse assunto e não o Supremo. Como é que o Congresso vai reagir? Para falar, gente, sobre esse assunto que vai ali determinar muito da nossa vida, a gente está o tempo todo interagindo pelas redes sociais, eu vou conversar agora com um dos maiores especialistas em tecnologia e inovação do Brasil, Ronaldo Lemos. Ronaldo é cofundador do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Oi, Ronaldo, bem-vindo, boa noite, muito bem-vindo ao Poder e Mercado. Meu caro, o que você achou, no final das contas, desse meio termo que o Supremo tentou encontrar? A gente vê que eles partiram do voto do ministro Dias Toffoli, mas colocaram bastante das divergências colocadas pelo Barroso, pelo Gilmar Mendes. Você acha que o resultado ficou satisfatório? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Raquel, a decisão do Supremo, ela é uma decisão que é bastante complexa, tá? Porque ela basicamente cria um novo regime de responsabilização que não é aplicável só às big techs, né, que são as grandes empresas, mas é aplicável também a qualquer plataforma na internet brasileira, seja ela grande, pequena. Então, do Google ao Reclame Aqui, passando pela caixa de comentários da Folha de São Paulo, você tem hoje 4 novos regimes de responsabilidade que foram definidos pelo Supremo. Então, você falou uma coisa muito certa, que é o fato de que nos votos, né, no processo decisório, os ministros não concordavam entre si, então não havia assim um voto que representasse o consenso entre todos. Foi preciso fazer uma sessão hoje, que foi um almoço de 4 horas, inclusive fechado, né, para o escrutínio público, o que eu acho já um pouco complicado, né? Porque eu acho que muita gente gostaria de ter acompanhado a argumentação dos ministros nesse momento tão importante. E desse almoço surgiu essa solução de consenso, que tenta agradar a todos ao mesmo tempo e que há algumas concessões feitas também com relação a algumas posições, tentando criar ali um mínimo denominador comum. O problema desse mínimo denominador comum é essa complexidade, né? A gente vai viver agora num país que até ontem tinha uma regra bastante clara e objetiva com relação à responsabilidade na internet e passa agora a ter uma regra complexa de 4 regimes de responsabilidade simultâneos. Então, é como aquela oração da serenidade, né? Dai-nos a sabedoria de saber qual regime é aplicável em qual caso do mundo real, porque não vai ser fácil fazer essa distinção e, obviamente, isso vai ter um impacto de gerar uma incerteza muito grande, né, para qualquer empreendimento ou iniciativa, seja ela pública, privada, pequena ou grande, na internet brasileira.
Muito interessante o seu ponto, Ronaldo, porque quanto mais complicada a lei, mais difícil de cifrar, mais complicado para os investidores. Graça. Então, Ronaldo, eu não sei se vai dar tempo das instituições rezarem essa oração de São Francisco a cada problema que o novo entendimento traz. Minha pergunta é a seguinte: você, tendo olhado para a tese, vai explodir a judicialização da internet no Brasil? Primeira pergunta. Segunda pergunta é: o risco jurídico para ter um site qualquer no Brasil não aumentou muito com esse resultado? Olha, a judicialização ela tende a aumentar, tá? Até porque tem uma mudança aqui que eu acho extremamente problemática, porque quando no regime anterior, que estava funcionando até ontem, né, antes da mudança agora do Marco Civil pelo Supremo, quando alguém reclamava de um conteúdo, a pessoa tinha que procurar o judiciário e o judiciário ia decidir se o conteúdo era ilícito ou não, mandava uma ordem judicial para a plataforma e, se a plataforma descumprisse, ela então seria responsabilizada. O bom desse regime é que, enquanto você está reclamando, o conteúdo está no ar. Então, a responsabilidade ela é aferida depois, mas até lá vale a regra da liberdade de expressão. Pelo regime que o Supremo está criando agora, como eu falei, são 4 regimes, mas basicamente 3 deles dizem que quando você reclama de um conteúdo, primeiro o conteúdo deve ser tirado do ar e depois, se você que postou está insatisfeito, procure então o judiciário para mandar colocar o conteúdo de volta. Isso me preocupa muito porque quando você posta alguma coisa e de repente uma plataforma te tira do ar, você vai ter que brigar sozinho para fazer valer o seu direito de liberdade de expressão. E enquanto você briga, aquilo que você postou está fora do ar, né? Então você não tem a possibilidade de manifestar a sua opinião. Então isso eu acho muito problemático e, como dá para ver, pode virar um jogo de tira e põe, né? Então, eu mando tirar, aí a plataforma tira, mas aí o autor que teve o conteúdo tirado processa para voltar, a plataforma fica no meio, porque se ela não toma medida imediatamente, ela pode ser corresponsabilizada, inclusive ter que pagar danos e perdas, né, por causa daquele conteúdo, e isso cria uma incerteza gigantesca. Então, eu me preocupo porque no regime anterior a liberdade de expressão era o valor central, porque você podia reclamar de um conteúdo, mas enquanto o judiciário não decidia, ele ficava no ar. E agora é o contrário. O primeiro conteúdo tem que ser removido, e se você acha que a remoção não foi justa, é você sozinho que tem que procurar o judiciário para poder colocar aquilo no ar de novo. Então, eu acho que essa inversão é bastante preocupante, né? E dos 4 regimes que foram criados, essa é a regra para 3 deles. Então, vai ter judicialização, sim. Mari? A tese fala que as plataformas vão ter que elaborar relatórios anuais sobre... e aí, quer dizer, alguém vai ter que identificar as falhas sistêmicas. Quem vai precisar ter um órgão para monitorar? Quem vai receber esses relatórios e julgar, enfim, avaliar? Vai ser só mais uma burocracia ou vai precisar de um regime aí para monitorar, um conselho para monitorar esses relatórios? Então, isso foi muito curioso, porque durante a discussão dos votos, o Supremo chegou até a aventar a possibilidade de estabelecer um órgão para fazer essa supervisão, né? Então, chegou a falar que talvez fosse a AGU, aí outros falavam, não, tem que ser a ANPD. Agora, o Supremo não cruzou essa linha, porque apesar disso ter aparecido nos debates, o Supremo criar órgão viola de uma vez só as prerrogativas
do Legislativo e do Executivo. Então, ainda bem que essa linha não foi cruzada. Agora, o que está se dizendo, né, na decisão é que é o próprio Judiciário que fiscalizaria. Como não fica claro, tá? Então, de fato, como você falou, a decisão cria uma série de obrigações acessórias. Uma delas é fazer relatórios periódicos anuais, inclusive, como a decisão ela se aplica tanto a plataformas grandes como pequenas, fico imaginando se o gestor de uma caixa de comentários vai ter que fazer relatório anual, se o gestor de um fórum na internet vai ter que fazer isso, se o Reclame Aqui, o Hotmart, vai ter que fazer relatório anual. Então, isso fica meio incerto na decisão. Acho até que tem a possibilidade de se entrar com embargos de declaração para o Supremo explicar exatamente quando é que essa obrigação ela vai acontecer ou não, mas da forma como ela está redigida, fica parecendo que se aplica de fato para todo mundo. E outras obrigações incluem, por exemplo, a necessidade de se apontar um representante no Brasil para qualquer plataforma que ofereça serviços para brasileiros, tá? Inclusive as que não têm escritório aqui, a decisão do Supremo diz que tem que ter sede no Brasil e representante legal. Então, eu fico imaginando, assim, tem tantos sites e plataformas e aplicativos, e a maioria absoluta deles muitas vezes oferece serviços para o Brasil, mas de fato não tem uma sede aqui. Como é que isso vai ser implementado? Também fica a dúvida com relação a esse ponto. Gente, você que está nos acompanhando pela TV UOL, um intervalo bem curtinho, mas é muito rápido mesmo. Na volta, a gente vai falar que a Polícia Federal marcou os depoimentos de Fábio Van Garten e dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em jogo, a delação de Mauro Cid. Fica com a gente bem rapidinho. Para quem está nos acompanhando no YouTube, a gente segue com a entrevista aqui com o Ronaldo Lemos. Ronaldo, eu queria colocar um outro prisma para você. Existe um problema. Muita gente se sente desprotegida nas redes sociais, né? Você tem ali, você está falando da dificuldade que até o judiciário reagir, muito do dano que é feito online já está posto. A gente vê, por exemplo, os casos de suicídio de crianças, naqueles testes horrorosos, enfim, existe um problema. E o novo sistema do Supremo, ele tenta ali, num dos regimes, com esse dever de cuidado, tentar solucionar esse problema, pedir que as plataformas tirem esses temas muito graves rapidamente do ar. Nesse ponto específico, não tem um acerto? Não era preciso fazer algo? E se não é por aí, então qual seria o caminho? Raquel, você tem toda a razão. Esse ponto ele é muito importante, né? E o Supremo tinha a possibilidade de fazer, vamos dizer, essa decisão de forma simples e objetiva para atacar o problema que a sociedade brasileira quer que seja atacado, o problema que é consensual, né? Então, por exemplo, toda essa questão da proteção de crianças, adolescentes, né? A gente tem visto desafio do desodorante e outras coisas. Isso dava para fazer, sim, criando-se ali, dentro do artigo 21 do Marco Civil da Internet, essas questões de forma muito objetiva e permitindo que a plataforma tivesse a obrigação de remover. Então, o Supremo fez isso, né, em um dos 4 regimes de responsabilização que ele adotou. Agora, o problema é que ele foi além. Ele não só resolveu esse problema, mas ele decidiu ir muito além dessa questão. Então, é como se você tivesse ido ao médico para operar de uma apendicite e o médico tivesse resolvido operar a sua perna, um pedaço do seu braço, abrir o coração, o tórax, e você saiu de lá com muito mais intervenções do que aquelas que você gostaria que tivessem sido executadas para o seu interesse. Então, foi um pouco isso que o Supremo fez. Além de resolver esse problema que é justíssimo, que você bem mencionou,
ele cria 4 regimes de responsabilidade, uma série de obrigações acessórias, e faz isso não para as big techs, né, como a Europa faz, né? O Supremo, vários ministros têm uma influência europeia muito grande, né? Então, citaram ao longo dos votos a legislação europeia, a lei alemã, né, o NetzDG e outros, mas na hora de decidir, a lei europeia ela só se aplica para as big techs, né? Plataformas que têm mais de 10 milhões de usuários e assim por diante. Essas intervenções cirúrgicas, né, que o Supremo fez em várias partes da lei brasileira, elas vão se aplicar a todo mundo. Da forma como elas foram redigidas, não é só Big Tech, todo mundo vai ter que lidar com essa serenidade de ter que adivinhar qual é o regime que vai se aplicar para o seu negócio. Gente, quem está nos acompanhando na TV, já estamos de volta. Eu só não quis cortar o raciocínio do Ronaldo. Poder e Mercado de volta do intervalo, juntando todos os nossos públicos aqui, TV, internet, YouTube, todos os lugares onde o UOL está. E eu quero agradecer muito a ele, Ronaldo Lemos. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, Ronaldo, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Raquel. Um abraço. Um abraço, meu querido.